Olá, meus alunos. Ainda não é aquela aula que nós estamos sonhando, aquela aula presencial, física. 6 meses a gente se vê. Muita coisa foi colocada para vocês lá no roteiro, que eu sei que alguns deram conta de fazer, outros nem tanto. Eu vou tentar aqui à distância explicar algumas situações para que vocês consigam fazer os exercícios e entender o conteúdo. Nós estávamos, quando começou esse tempo de pandemia, nós estávamos começando com a adição e a subtração com números inteiros. Nós vimos algumas condições que é comum no nosso cotidiano, nós utilizarmos os números inteiros, que era a temperatura, né, a amplitude térmica, nós falamos o que era uma amplitude térmica, que era nós encontrarmos a diferença entre a maior e a menor temperatura ocorrida num prazo, por exemplo, de 24 horas. Isso é uma amplitude térmica. Agora, nesse período, já mês de agosto, nós tínhamos grandes amplitudes térmicas aqui na nossa região. As madrugadas iam lá para 27, 26 graus e durante o dia nós íamos para 38 graus. Então, o que era a amplitude térmica? Era essa diferença entre a maior temperatura ocorrida no dia subtraída da menor temperatura. Nós vimos também condições de perdas e de ganho, que é o que a gente usa, por exemplo, no banco, quando a gente tem dinheiro, quando a gente não tem dinheiro, quando a gente perde. E aí nós estávamos começando essa parte aí. Trabalhamos bastante a oralidade com mais e menos, subtração e adição com inteiros. E retornando às nossas aulas, nós vimos os planos cartesianos, que eu acredito que vocês entenderam, eu procurei, muitos me falaram que entenderam. E depois do plano cartesiano, nós vamos dar uma voltinha aqui novamente na adição e na subtração com inteiros. Relembrando que quando eu estou somando e quando eu estou subtraindo, né? Relembrar. Eu identifico a adição e a subtração pelo sinal entre os parênteses. Nesse caso aqui, eu estou somando dois valores positivos. Eu poderia também somar um valor positivo e um valor negativo. Já aqui eu estou utilizando a subtração. Eu estou subtraindo um valor negativo de outro valor negativo. Poderia subtrair o valor negativo de um positivo. E o terceiro exemplo, nós temos a subtração e a adição de valores positivos e valores negativos. Relembrando, o primeiro passo é eliminar os parênteses fazendo jogo de sinal. Aqui fora, se não tem nenhum sinal, subentende que ele é positivo. Então, sinais iguais sempre vai ser positivo. Então, mais 35. Sinais diferentes, mais com menos fica menos, menos 42. Eu tenho 35 e gasto 42, gasto mais do que o que eu tenho. Então, se eu gasto mais do que eu tenho, eu vou ficar com saldo negativo. De 42, eu tiro 35, eu vou ficar devendo 7. Dos 42 que eu gastei, eu tinha 35, ainda fiquei devedor 7. Segundo exemplo, se não tem sinal, subentende que aqui fora é positivo. Então, sinais diferentes, negativo. Sinais iguais, fica positivo. Bom, eu tenho um valor negativo e um valor positivo. Eu gastei 12, mas eu tenho 28. O meu saldo é maior do que o meu gasto, então o meu resultado é positivo, porque eu gastei, mas ainda tinha reserva. De 28 eu tiro 12, eu ainda fico com saldo de 16. 16 positivo. E por último, nós temos o terceiro exemplo, sinais iguais, sinais diferentes, sinais diferentes. Primeiro passo, eliminar os parênteses. Então, sinais iguais vai ficar positivo. Sinais diferentes, negativo. Sinal diferente, negativo. Ok? Então,
trabalhando primeiro, eu posso trabalhar esses dois, como posso trabalhar primeiro os negativos, né? Aí eu prefiro na ordem em que vai. Se eu tenho 11 e gasto 72, eu gastei mais do que eu tenho. Então, se eu tenho 11 e gasto 72, o meu saldo vai ser negativo, não é isso? Eu vou ficar devendo 61, né? 61. Ok. Menos 28. Então, se eu tinha um saldo de 11, gastei 72, gastei mais do que eu tenho, então meu saldo aqui é negativo, 61. Tornei gastar, eu estava negativo e preciso gastar mais, então é um novo gasto. O meu saldo continua negativo, ele vai ficar maior no negativo, de 61 com 28, sinais iguais, então meu saldo é maior, mas maior para negativo, vou ficar com 89, não é isso? Então, eu tinha 61, eu devia, né? Eu não tinha, eu devia 61, aumentei minha dívida, ela foi para menos 89. Então, lembrar, sinais iguais eu junto, sinais diferentes eu tiro. Na multiplicação e na divisão, é mais simples. Na multiplicação e na divisão, é bem simples. Sinais diferentes, o resultado sempre vai ser negativo. Sinais iguais, o resultado sempre vai ser positivo. Vou colocar outro exemplo aqui. Mais 3 vezes mais 8. Sinais iguais, a resposta vai ser sempre positiva. É mais simples do que a adição e a subtração. Então, 4 vezes 5, 20. 20 negativo, por quê? Porque os sinais são diferentes, entre eles a multiplicação. Menos 4 vezes menos 5, mais 20. Por que aqui é mais 20? Porque os sinais são iguais. Quando existe uma multiplicação entre os valores que vão ser multiplicados e esses valores são negativos, a resposta é positiva. Então, mais 3 vezes mais 8, sinais iguais, entre eles a multiplicação, o resultado é positivo. Simples assim. Então, a adição e a subtração, prestar atenção. Sinais iguais eu junto, sinais diferentes eu tiro. Se os sinais são diferentes, o resultado eu tenho que prestar atenção. Se o resultado é positivo ou negativo, eu tenho que olhar quem é o maior, é o valor positivo ou é o valor negativo? Se entre dois valores de sinais diferentes, o maior valor é positivo, o meu saldo vai ser positivo. Se o maior valor está negativo, o meu saldo vai ser negativo. Já na multiplicação, na divisão, novamente, eu não tenho os mesmos cuidados da adição, é diferente. Esse valor serve para a divisão? Serve também. Na divisão também, se os sinais são diferentes e entre eles existe uma divisão, o resultado vai ser negativo. Tá? Se eles forem com sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Tá? Então, sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais iguais para a divisão e para a multiplicação, os resultados são positivos. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Qualquer dúvida, meus queridos alunos, lá no Tira Dúvida, eu vou aguardar vocês. Sublinhe aquelas questões que vocês tiveram dificuldades, perguntem, questionem. E eu acredito que logo, logo nós estaremos nas nossas aulas físicas, né, podendo estar junto, tirar essas dúvidas pessoalmente. Até lá, até a próxima aula.